Fiona se divorciou de seu marido Roman e tentou seguir em frente com sua vida, mas quando parecia que ela finalmente poderia fazer isso, ele enviou um vídeo que partiu seu coração em pedaços. Quando Fiona se casou com Roman, ela era a mulher mais feliz do planeta. O casal estava muito apaixonado, e cada pequena coisa que faziam juntos era memorável. Fiona trabalhava remotamente como vendedora e era boa nisso. Roman trabalhava como gerente em um supermercado no coração da cidade. Eles namoraram por cerca de 1 ano antes de decidirem se casar. Após o casamento, ambos se mudaram para o apartamento de Roman na cidade. A dupla aproveitava cada momento de suas vidas como recém-casados. Fiona amava seu marido com tudo o que tinha e aproveitava qualquer oportunidade para mostrar como se sentia. Roman também adorava Fiona como se sua vida dependesse disso. Sempre que Roman estava fora a trabalho, eles passavam muito tempo trocando mensagens e rindo ao telefone. Ela também esperava na porta para recebê-lo quando ele voltava do trabalho, abraçava-o pelo pescoço, beijava sua testa e dizia que sentia muito a sua falta. E Roman sempre dizia que sentia ainda mais falta dela. A dupla era realmente adorável. Poucos dias depois do primeiro aniversário de casamento, Fiona disse a Roman que era hora de começarem uma família. Ela sempre sonhou em ter filhos e sentia que finalmente estava pronta para dar esse grande passo. Felizmente, Roman concordou com ela. A dupla imediatamente começou a tentar ter um filho, mas tudo foi em vão. Após 1 ano tentando, Fiona começou a ficar preocupada de que algo estivesse errado com ela. Se não, por que era tão difícil conceber? Ela disse a Roman que precisavam ir ao hospital para fazer alguns exames de fertilidade, mas Roman era contra. Ele garantiu a ela que não havia nada de errado com eles e que só precisavam continuar tentando. Fiona cedeu. Ela também concluiu que não havia nada de errado com ela e que era apenas uma questão de tempo. Em breve, mais 1 ano se passou, mas Fiona ainda era incapaz de engravidar. Agora, ela tinha certeza de que algo estava definitivamente errado. Ela pressionou Roman para ir com ela ao hospital e, eventualmente, ele concordou, embora relutantemente. Em uma sexta-feira, o casal foi à clínica para fazer exames, e quando os resultados saíram, eles ficaram chocados. Os resultados mostraram que não havia nada de errado com Fiona, no entanto, o mesmo não poderia ser dito de Roman. Ele tinha uma contagem de espermatozoides baixa e nunca seria capaz de engravidar uma mulher. Fiona estava arrasada e não parava de chorar, mas Roman se recusava a acreditar nos resultados. Ele tinha certeza de que eram falsos e que a clínica só queria arruinar seu casamento. Não havia como ele ser infértil. Ele foi a outra clínica para fazer os mesmos exames e obteve o mesmo resultado. Esse resultado de infertilidade foi um golpe devastador. A vida de Roman começou a sair do controle e ele recorreu ao álcool, o que não apenas afetou seu desempenho no trabalho, mas também resultou em sua demissão do emprego no supermercado. Isso deixou-se sentindo sem esperança, com raiva e perdido. Fiona era alvo de tudo isso. Ele sempre estava irritado com ela, a constrangia publicamente e até foi preso pela polícia por comportamento inaceitável em público. Independentemente de tudo isso, Fiona amava ainda mais seu marido. Ela sabia que ele estava passando por uma fase difícil e o mínimo que poderia fazer era estar lá por ele e ajudá-lo a entender que ser infértil não era o fim do mundo. Com Roman desempregado, a renda de Fiona não era suficiente para cobrir suas despesas, especialmente o aluguel caro. Como resultado, o casal teve que se mudar para a casa dos pais de Roman, que os receberam de braços abertos. O irmão mais novo de Roman, Tom, também morava lá, e logo depois de chegarem, ele se tornou uma fonte constante de irritação para Fiona. Tom não tinha nenhum respeito por Fiona, entrava no quarto dela sem nem bater na porta, sentia prazer em ser rude com ela. Quando ela conversou com o marido sobre isso, ele disse para ela não levar as palavras ou ações de Tom a sério, pois ele sempre foi um idiota. Às vezes, Roman ficava cansado das reclamações da esposa e só queria beber, dormir e não ser incomodado com questões insignificantes sobre seu irmão irritante. Infelizmente para Fiona, a situação só piorava. Às vezes, ela acordava no meio da noite e encontrava Tom parado na porta, observando-a. Em uma ocasião, ela até o viu tirando uma foto dela enquanto ela dormia. Isso se tornou tão frequente que ela precisou trancar a porta sempre que estava em um cômodo. Quando ela tentou falar com Roman ou com seus pais sobre isso, eles simplesmente ignoraram. Um dia, enquanto Fiona estava no banheiro, Tom destrancou a porta sem fazer barulho, então ela não tinha ideia de que ele estava lá dentro, escondido atrás da cortina.
Quando ela terminou e estava prestes a pegar sua toalha, finalmente o viu tirando uma foto dela e soltou um grito agudo. A raiva tomou conta de suas veias e imediatamente ela pegou o telefone dele antes que ele pudesse reagir e o jogou no chão, destruindo-o. Isso foi finalmente a gota d'água. Ela estava cansada de aguentar tudo aquilo. Afinal, ela tinha feito o possível para estar ao lado de seu marido durante os momentos difíceis dele, mas ele e sua família não fizeram nada em relação à terrível situação em que ela se encontrava. Naquela mesma noite, ela deixou a casa, prometendo a Roman que ele ouviria falar de seu advogado em breve. Ela ficou na casa de um amigo até finalmente conseguir um lugar próprio. Enquanto estava lá, ela entregou a Roman os papéis do divórcio e tentou seguir em frente com sua vida. 6 meses depois, o divórcio foi finalizado e Fiona se mudou para uma cidade diferente, pronta para um novo começo. Ela colocou toda a sua energia em seu trabalho e se concentrou mais em divulgar produtos por meio de seu blog, redes sociais e site. Ela triplicou seus esforços de marketing e logo estava ganhando muito dinheiro. Ela até comprou um carro e mudou-se para um apartamento maior um ano após o divórcio. Fiona conheceu um jovem chamado Evan no shopping e vendeu um de seus produtos para ele. Evan ficou imediatamente atraído por Fiona, ele amava o fato dela ser corajosa, inteligente e orientada para os negócios. Ele não perdeu tempo e a convidou para jantar, e Fiona aceitou. O jantar foi o início de uma amizade que rapidamente se transformou em um relacionamento sério. Evan era CEO de um escritório de advocacia que herdou de seu pai. Era um escritório popular que tinha celebridades e bilionários como clientes, então eles sempre estavam nas notícias. Quando a mídia descobriu que o CEO estava em um relacionamento, fizeram sua parte. Em pouco tempo, as fotos de Fiona e Evan estavam em todos os tabloides e na TV. Todo mundo estava falando sobre Fiona, mas ela não se importava, porque a publicidade ajudava seu negócio. 6 meses depois, Evan pediu Fiona em casamento enquanto eles estavam de férias no Caribe, e ela disse sim. Mais uma vez, o casal quebrou a internet com a história do pedido de casamento, e as pessoas começaram a aguardar ansiosamente pelo casamento. Mas nem todo mundo estava feliz pelo casal. Um dia, enquanto navegava na internet em busca de vestidos de casamento, Fiona recebeu uma mensagem de Roman. Eles não haviam conversado em 2 anos, então o que ele tinha a dizer agora que ela tinha seguido em frente com sua vida? A mensagem era um arquivo de vídeo e, quando ela o abriu, viu um vídeo dela mesma tomando banho. Ela ficou tão chocada que quase deixou o telefone cair da mão. Ela não conseguia acreditar no que estava vendo enquanto assistia ao vídeo repetidamente. Ela reconheceu o vídeo, era aquele que Tom havia gravado quando ele se escondeu no banheiro 2 anos atrás. Ela sabia que Roman deve ter conseguido o vídeo do cartão de memória. Claramente, quebrar o telefone como ela havia feito não foi suficiente para destruir o vídeo. Poucos minutos depois, Roman enviou outra mensagem. Ele exigia $500 mil e ameaçou postar o vídeo se ela não enviasse o dinheiro. Fiona estava arrasada. Como Roman poderia ter chegado tão baixo a ponto de chantageá-la? Como ele poderia fazer isso com ela, depois de tudo pelo que ela passou? A boa notícia é que ela não estava pronta para dançar conforme a música dele. Em vez disso, ela estava determinada a ensinar-lhe uma lição amarga. Quando Evan voltou do trabalho naquele dia, Fiona contou tudo para ele, e ele assegurou que cuidaria disso. Ele procurou um amigo próximo, o chefe de polícia, e explicou a situação. A polícia prontamente prendeu Roman e seu irmão, e confiscaram seus telefones. Logo depois, ambos foram condenados à prisão, e a vergonha foi tanta para os pais deles que tiveram que deixar a cidade. Fiona e seu noivo se casaram, e, como esperado, o casamento deles foi o assunto da cidade. Para coroar tudo, 4 meses após o casamento, Fiona ficou grávida. Fiona então, estava vivendo aquilo que era o seu maior sonho. Que história linda! Quem poderia imaginar que as coisas dariam tão certo para Fiona? O que você teria feito se estivesse no lugar dela? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.